Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Banco de Moçambique extinguiu esta sexta-feira o nosso banco. É uma notícia para acompanhar dentro de alguns instantes aqui no Jornal da Noite. O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, disse que está a tomar as diligências necessárias para concluir a identificação dos 10 cidadãos que perderam a vida num acidente de aviação na vizinha África do Sul. Ao mesmo tempo que assiste os feridos e conclui os procedimentos para a transladação dos corpos, bem como confortar as famílias das vítimas. As missões diplomáticas e consular de Moçambique em Pretória e Nelspruit e as autoridades policiais sul-africanas conseguiram identificar 9 dos 10 perecidos. As vítimas do infausto desastre viajavam para Joanesburgo num Toyota Quantum de transporte de passageiros que sofreu uma queda num precipício depois de se despistar e capotar numa curva. Neste momento difícil de dor e luto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação gostaria de expressar sentimentos de solidariedade a todas as famílias dos malogrados e feridos, de transmitir as sentidas condolências às famílias enlutadas e desejar votos de rápidas melhoras aos cidadãos hospitalizados. A polícia acaba de deter no município de Dondo, em Sofala, 3 cidadãos nacionais e um estrangeiro de origem asiática, acusados de exploração ilegal de madeira, com recursos a documentos falsificados. Os 3 moçambicanos e um cidadão de origem chinesa foram detidos nesta quarta-feira num posto de controle localizado no distrito de Dondo, em Sofala, quando tentaram enganar as autoridades de florestas e fauna bravia, assim como a Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente, ao apresentar licenças falsas para corte, transporte e comercialização desta madeira. Os indiciados, começando pelo motorista, alegam que não sabiam que a licença era falsa. Se quer saber através de uma ligação feita por aquele senhor da origem asiática, exatamente, ele ligou para mim a dizer que a licença era falsa. Então, ele pediu para que eu trouxesse o caminhão até no posto policial, ali onde ficam aqueles senhores da agricultura. Este cidadão é irmão do provável dono desta madeira e diz igualmente que não sabia que os documentos eram falsos. Saiu com o caminhão de Maringa para aqui. Eu sou irmão de madeireiro, que eu estava acompanhando. Então, de questão de, como chama, de licença, eu não sei de nada. Nem a licença nós não vimos no carro. A licença estava aqui já com a China. O suposto proprietário da madeira, um cidadão chinês, alega igualmente que também não sabia que a licença era falsa. Essa madeira de Calicale Maringue, de caminhão China. Caminhão dali moçambicano chamado Calicale Madeira. De chegar ali balança, fazer de licença comendo, não dá bom. Agora não, mas não saber como. A versão deste chinês é duvidosa, pois ao chegar na balança, telefonou a este cidadão para que o mesmo fosse apresentar a documentação da madeira ou apreendida pelas autoridades. O madeiro teve uma licença, então deu o China. Então o China também não sabia que aquela licença não está bom. Então saíram do mato, eu não faço parte do madeiro nem dessa empresa, eu estava aqui no dono. Então quando chegou na balança, o China me ligou para eu ir ajudar a carimbar na balança. Quando cheguei na balança, ele me deu os documentos, entrei dentro para carimbar. Então os fiscais disseram que não dessa licença não está bom. Onde é que você adquiriu? Eu disse, não, eu não posso dizer que a licença está falando, mas o que eu sei, há um madeireiro tirou essa licença de China. Então quem sabe justificar onde é que saiu essa licença, e o próprio madeireiro é que pode justificar onde é que ele apanhou essa licença. A polícia diz que a detenção destes indivíduos e a apreensão da madeira resulta de denúncias populares e de um trabalho apurado envolvendo a Polícia de Proteção dos Recursos Naturais e Meio Ambiente e dos fiscais provinciais de Floresta e Fauna Bravia. O nosso banco já não é banco. O Banco de Moçambique retirou ao banco o direito de exercer a atividade no país. Os depositantes serão reembolsados através do Fundo de Garantia de Depósitos. O sistema bancário moçambicano está com menos um banco a partir desta sexta-feira. O Banco de Moçambique decidiu eliminar o nosso banco, que até 2015 era chamado Banco Mercantil de Investimento.
Os clientes que têm depósitos no banco deverão ser reembolsados pelo Banco Central através do Fundo de Garantia de Depósitos, criado em setembro de 2010, em conformidade com a lei. Um comunicado enviado a jornalistas no fim da tarde desta sexta-feira indica que os reembolsos de depósitos serão feitos tendo em conta as limitações impostas por lei, mas não dá detalhes. O Banco Central informa no comunicado que a situação financeira e prudencial do nosso banco estava em contínua degradação, ou seja, o banco enfrentava uma fraca capitalização, uma estrutura econômico-financeira insustentável e graves problemas de liquidez e de gestão. O nosso banco tinha como presidente de Conselho de Administração o ex-presidente do Instituto Nacional de Estatísticas, João Loureiro. O nosso banco, SA, apresentou em 2014 um plano de reestruturação, incluindo a sua recapitalização e a alteração da estrutura de administração e gestão, que não surtiu os efeitos esperados. Lê-se na nota do Banco de Moçambique. Após sucessivos incumprimentos dos planos de recuperação apresentados, o banco demonstrou incapacidade de sair da difícil situação econômico-financeira em que se encontra, tendo-se, por conseguinte, colocado numa situação inviável, revela o Banco Central. Por não conseguir cumprir com os planos de recuperação da viabilidade da sua atividade, o Banco de Moçambique considera que o nosso banco violou as determinações do regulador do sistema financeiro, por colocar em risco os interesses dos depositantes e demais credores, bem como o normal funcionamento do sistema bancário. O Banco Central decidiu revogar a autorização para o exercício de atividade conferida ao banco, que implica a sua dissolução e liquidação. O banco era detido em 74% pelo Instituto Nacional de Segurança Social, mais de 15% pela Eletricidade de Moçambique, 4% pela Empresa de Gestão de Investimentos, 2% pela Alfred Caliza e 1% pelos restantes acionistas. Esta é a segunda intervenção de impacto direto nos bancos tomada pelo Banco de Moçambique. Por sinal, a mais grave, depois de em setembro último ter decidido intervir no Moza Banco no sentido de recuperar a insustentabilidade financeira do mesmo. Passamos a ler um comunicado chegado à nossa redação do Banco de Moçambique. De acordo com o comunicado do Banco de Moçambique, ordenando a liquidação do nosso Banco S.A., o Fundo de Garantia de Depósitos, ao abrigo do disposto do número 1 do artigo 2 do Decreto número 49/2010, de 11 de novembro, comunica aos depositantes desta instituição de crédito que assegurará o reembolso dos depósitos constituídos na mesma, nos termos e condições fixados pelo Diploma Ministerial número 61/2016, de 21 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 5, conjugado com os números 1 e 5 do artigo 8 do Decreto 49/2010, de 11 de novembro, serão abrangidos apenas os depósitos titulados por pessoas singulares residentes em território nacional e expressos em moeda nacional, e o reembolso será efetuado obedecendo as seguintes condições. O prazo de reembolso será de 3 meses, contados a partir de 11 de novembro de 2016. O Fundo de Garantia de Depósitos comunicará a cada um dos depositantes a forma, o local e a data de pagamento. O limite da garantia de reembolso é de 20 mil meticais por cada depositante, de acordo com o Diploma Ministerial número 61/2016, de 21 de setembro. As dúvidas que surgirem na interpretação do presente comunicado poderão ser esclarecidas pelo Fundo de Garantia de Depósitos através da linha de esclarecimentos fgd@bancomoc.mz. Estivemos a ler o comunicado, portanto, do Banco de Moçambique relativamente ao Fundo de Garantias de Depósitos. O deputado Sérgio Panti poderá substituir Edson Macuacua na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as dívidas da Proíndicos e MAM. Macuacua foi afastado da comissão por alegado conflito de interesse. Foi em conferência de imprensa convocada esta terça-feira que o porta-voz da bancada da Frelimo anunciou a eleição de Sérgio Panti próxima semana para substituir Edson Macuacua na comissão parlamentar criada para investigar as dívidas ocultas. A Frelimo não avança em razões do afastamento de Edson Macuacua, mas a STV apurou que o deputado foi forçado a abandonar a comissão de inquérito por alegado conflito de interesse.
Macuacua era porta-voz do então Presidente da República, Armando Guebuza, na altura da contração das dívidas. Se tivermos que recorrer a este tipo de analogias, digamos assim, poderemos encontrar uma série de situações, incluindo a nível das bancadas parlamentares da oposição. Mas é qualquer debate que a Assembleia da República, em momento próprio, em nosso entender como bancada, deverá fazê-lo, porque efetivamente, digamos que havendo um funcionário, que seja ele da bancada parlamentar da oposição ou que esteja a nível da bancada parlamentar da Frelimo e tenha prestado algum determinado serviço, se tiver que se abster, deverão ser muitos. Ainda esta sexta-feira, a Frelimo mostrou-se agastada com a postura das bancadas da oposição, acusando-as de manifestarem posicionamentos diferentes sobre as mesmas matérias discutidas nas comissões de trabalhos e na sessão plenária. Entendemos que poderíamos fazer um melhor trabalho como deputados para os moçambicanos, levando à consideração do plenário da Assembleia da República efetivamente aquelas propostas que terão sido harmonizadas em sede da Comissão de Trabalho, para não permitir que estas propostas depois mereçam os debates desnecessários em alguns casos que nós vemos ali no plenário. Galiza Matos anunciou ainda que o Parlamento deverá aprovar próxima semana a Lei de Transações Eletrônicas, um instrumento que visa regular transações feitas no espaço cibernético, como é o caso de compras online. O município de Maputo inaugurou hoje a Avenida Cândido Mondlane, uma via que liga parte da Marginal até o prolongamento da Avenida Júlio Nyerere. As obras orçadas em 792 milhões de meticais foram financiadas pelo Fundo de Estradas e pela Idilidade da Capital. Foi debaixo de uma chuva miúda que o presidente do município de Maputo, David Simango, cortou a fita e declarou aberto o troço de 3 km da Avenida Cândido Mondlane, uma importante via que parte do prolongamento da Júlio Nyerere, cruza vários bairros e termina na Avenida Marginal. Os moradores de Laulane, por exemplo, não têm dúvidas que a estrada irá facilitar a sua mobilidade. Para sair daqui para Zimpeto, Machazine, já é para a Costa do Sol, é uma via muito boa para nós. Acho muito importante, é uma mais-valia para o público. Havemos de ter uma estrada de refugiar do congestionamento. Uma visão também partilhada pelo edil de Maputo, para quem irá contribuir na melhoria da qualidade de vida dos munícipes. É para nós bastante gratificante podermos notar que no momento em que a nossa cidade completa 129 anos, damos passos firmes na nobre missão de melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. Com a conclusão das obras da antiga Rua Dona Alice, passa a se designar a Avenida Cândido Mondlane, em homenagem ao combatente de luta de libertação já perecido. Ainda nesta sexta-feira, o presidente do município fez o lançamento da primeira pedra da construção de uma estrada que irá ligar o bairro de Laulane à Praça dos Combatentes. As obras estão orçadas em 187 milhões de meticais, valor oriundo dos cofres do município. O de Meteorologia prevê chuvas normais para a região sul do país durante o final de semana, sendo que amanhã Maputo irá registrar uma subida de temperatura. Entretanto, as províncias de Manica e Sofala poderão ser afetadas por chuvas fortes a partir da noite de hoje. O INAM diz que o mau tempo está a ser causado pela interação entre os sistemas de baixas e altas pressões e poderá durar até o próximo dia 15 de novembro. Amanhã para a zona sul do país, e sobretudo em Maputo, o tempo vai aquecer um bocadinho e o mesmo sistema vai progredir, vai atingir Gaza e Inhambane hoje, e a parte sul de Inhambane e a província de Gaza. E outra parte que vai sofrer o efeito da mudança de tempo é a zona centro do país, em que a partir da noite de hoje para Manica vamos ter chuvas fortes acompanhadas de trovoadas em Manica e Sofala. E essas chuvas vão continuar para a zona sul, vão continuar até dia 15. E o sistema vai progredindo, vai atingir muito forte em Manica e Sofala a partir do dia 14.
O que está a originar essas chuvas é devido a dois sistemas associados. Temos um sistema de baixas pressões que está localizado sobre o continente e temos um outro sistema de altas pressões que está localizado no mar. Então, a interação desses dois sistemas, em que o sistema que está no continente transporta ar quente e o sistema que está no mar transporta ar fresco ou frio com umidade. Então, na interseção desses dois sistemas, cria uma instabilidade. Essa instabilidade está localizada na parte sul de Maputo e interior de África do Sul. Na zona sul nós vamos continuar a ter temperaturas frescas. Eu realço que Maputo amanhã vai ter uma subida de temperatura que vai rondar, a temperatura máxima vai rondar à volta de 30 graus para Maputo. Portanto, nós observamos que hoje temos temperaturas frescas que rondam lá para os 25 graus e essas temperaturas frescas voltam a partir de domingo. O município de Maputo garante que na próxima semana iniciam as obras de vedação do aterro sanitário de Maclamel, mas o encerramento da lixeira do Ulene na cidade de Maputo, melhor, mais o encerramento da lixeira de Ulene na cidade de Maputo. Sem avançar prazos de encerramento, David Simango reiterou que o financiamento do projeto está já assegurado. A lixeira do Ulene vai fechar quando nós abrimos o aterro sanitário conjunto Maputo-Matola, que é o aterro de Maclamel. Neste momento estamos a trabalhar em Maclamel, o município de Maputo, o município da Matola e o Ministério de Terra e Ambiente no projeto. Terminado naturalmente a obra de Maclamel, vamos depois encerrar o projeto do funcionamento aqui do cemitério do Ulene. Enfrentamos algumas dificuldades do reassentamento em Maclamel, estamos a resolver esses problemas. Na próxima semana vamos começar a fazer a vedação. O empreiteiro está pronto para as operações em Maclamel e temos que acelerar isso para não perdermos também o financiamento que, como sabem, foi garantido pelo governo da Coreia, ou Seul. Deixa-nos ultrapassar os obstáculos que temos, depois aí vou dizer, que é para não dizer que o presidente deu um prazo e depois não cumpriu. Todos os distritos do país já contam com procuradores. A Procuradoria reforçou o trabalho nos 155 distritos, com o impulsamento de mais 67 procuradores. São no total 67 procuradores distritais empossados nesta sexta-feira em Maputo. Com este ato, fica completa a presença de magistrados do Ministério Público em todos os distritos do país, que antes cobria 146 distritos. Na ocasião, a Procuradora-Geral da República lembrou os recém-empossados sobre a sua missão na garantia da legalidade no país. A nossa aposta é melhorar a eficiência na intervenção processual, principal e acessória do Ministério Público, garantir a eficiência na fiscalização da legalidade, na promoção do acesso do cidadão ao direito e à justiça, na defesa dos menores ausentes e incapazes, bem como na defesa dos interesses coletivos e difusos. Para estes propósitos, não basta que tenhamos um considerável número de magistrados e outros técnicos que concorrem no funcionamento do Ministério Público. É necessário que este pessoal esteja suficientemente preparado para realizar as suas tarefas com qualidade técnica exigida, para o que são chamados a dedicar-se ao estudo não só legislação, mas também de outros instrumentos auxiliares ao desenvolvimento e consolidação dos conhecimentos técnicos e práticos. Já os empossados prometeram tudo fazer para cumprir com a sua missão. É um desafio de trazer aquilo que é a fiscalização da legalidade, principalmente à comunidade. Como novo magistrado em exercício de funções, queremos reforçar aquilo que é a celeridade processual, como conferiu o discurso da digníssima Procuradora-Geral da República, a questão dos crimes transnacionais, como também a defesa dos direitos difusos e coletivos. É uma missão muito grande e conto com a colaboração dos meus colegas recém-empossados e dos que já estão em exercício. Refere-se que com esta investidura o número de magistrados do Ministério Público no país sobe de 381 para 448.
Assegurar uma boa relação entre os trabalhadores e os empregadores na construção civil é o principal objetivo da proposta do regulamento sobre o trabalho em empreitadas no país. O documento está a ser harmonizado pela Comissão Consultiva do Trabalho para depois ser submetido ao Conselho de Ministros. Numa altura em que há relatos de conflitos entre trabalhadores e empreiteiros na construção civil, onde muitos dos quais terminam em greve, empregadores, sindicatos e o governo reuniram-se esta sexta-feira para harmonizar a proposta de regulamento de trabalho em regime de empreitadas. Este regulamento surge da necessidade de clarificar, do ponto de vista jurídico-laboral, os instrumentos de contratação de trabalhadores que devem vincular os trabalhadores de obra de construção civil e similares com os seus empregadores no decurso de execução de obras, desde o seu início até o seu término. Falando na qualidade de presidente da Comissão Consultiva do Trabalho, Vitória Diogo disse que o regulamento é oportuno e vai deixar os contratos da área da construção civil mais claros. Questões como aquelas que vínhamos testemunhando nas obras, que quando as obras terminassem havia grandes diferendos quanto indemnizações ou não, em princípio deixarão de existir, porque haverá clareza no contrato de que o trabalho é feito realmente por empreitada, é uma obra, muitas vezes o empreiteiro ganhou aquela obra, quando termina aquela obra, em princípio, o trabalho também pode terminar. Após a sua harmonização, a proposta de regulamento será submetida ao Conselho de Ministros para a sua aprovação e passará a complementar a atual Lei do Trabalho. O país está com déficit de cerca de 5 mil toneladas de frangos para fazer face à quadra festiva do Natal e do final do ano, que se avizinha. Mas está com disponibilidades a nível do mercado de outros produtos, como são os casos do arroz, carne, peixe, carapau, entre outros. Este facto foi dado a conhecer em Nacala pela Diretora Nacional do Comércio Interno no Ministério da Indústria e Comércio à margem da visita do Ministro da Indústria e Comércio, Max Tonel, à cidade portuária de Nacala, inserida no âmbito da preparação da quadra festiva. Zulmira Macamo, que promete solucionar o problema nos próximos dias, fez saber que, para além do frango, o país está igualmente a resistir a nível do mercado interno escassez da batata, tomate e cebola, numa altura em que faltam menos de 2 meses da quadra festiva do Natal e do fim de ano. E nesse âmbito, o que fizemos foi um trabalho com a AMA, portanto, que é a Associação dos Avicultores, que é para identificar aquilo que é a quantidade deficitária em termos de frango e ver como é que podemos fazer. Então, identificamos que há um déficit de 5 mil toneladas de frango e atribuímos cotas a alguns importadores nacionais, portanto, de todas as regiões, que é para poderem importar o frango e colocar no mercado interno, que é para evitar a carência do produto. Temos também a questão das hortícolas, portanto, da batata, temos a cebola, temos o tomate, que também temos um déficit, mas também estamos a trabalhar com alguns importadores, portanto, pequenos e grandes importadores, também com associações como a Muquero, a MIM, que é para disponibilizarem o produto para as 3 regiões. No outro desenvolvimento, a Diretora Nacional do Comércio Interno no Ministério da Indústria e Comércio disse que uma equipa interministerial está no terreno, onde está a levar a cabo trabalhos de monitoria com o objetivo de evitar a ocorrência de casos de especulação de preços e da ruptura de estoque dos produtos básicos. Em relação a isso, o Ministério da Indústria e Comércio está a fazer um trabalho e não vai tolerar a questão de especulação de produtos, portanto, que não se justifique. Temos a parte também do Ministério do Interior, temos o Ministério do Turismo e temos também as obras públicas e o Ministério da Agricultura no mesmo trabalho. Estamos a trabalhar também com as alfândegas nesse sentido. Em relação àqueles produtos que nós temos o déficit, que são importados, estamos a trabalhar também com as alfândegas para a definição daquilo que são os preços de referência, que vão permitir com que o preço dos principais produtos importados possa reduzir. Estão praticamente concluídas as obras da construção da primeira fábrica de produção de farinha de trigo e de bolachas ao nível da região norte do país, que resulta do investimento avaliado em pouco mais de 33 milhões de dólares.
Trata-se desta unidade fabril dotada de um equipamento moderno e de alta tecnologia que estará vocacionada na produção da farinha de trigo e de bolachas no investimento avaliado em pouco mais de 33 milhões de dólares. Gilberto Costa, diretor-geral deste empreendimento, assegurou na ocasião que a entrada em funcionamento desta primeira fábrica de produção da farinha de trigo e de bolachas instalada a nível da região norte está prevista para os próximos dias. E neste momento, um grupo composto por 5 trabalhadores está a beneficiar de uma capacitação na capital queniana, Nairobi. A ideia é mesmo produzir para vender localmente. Em caso de excedente, vamos tentar ver se podemos exportar. O em pleno funcionamento vai ser dentro de 2 a 3 semanas. Os testes, como eu disse, já decorreram, agora são mesmo para finalizar pequenas coisas que é para arrancar-se em pleno. Como sabe, o governo aposta na indústria como fator determinante para a transformação da nossa economia e a melhoria da sua competitividade, que é através da industrialização que teremos condições para aumentar o leque de produtos que Moçambique exporta, bem como só por essa via podemos acrescentar valor à nossa produção. Entretanto, por se localizar na Zona Econômica Especial, esta unidade fabril, que terá uma capacidade diária de produzir mais de 250 toneladas de trigo, terá um tratamento diferente por parte do governo central no que concerne ao pagamento de impostos. Ela está numa zona econômica especial, tem toda a previsão de um tratamento diferenciado, portanto, em relação às outras indústrias, até do mesmo grupo que estão na cidade de Maputo, e acreditamos que esta expansão para esta zona tenha tido em conta todos os incentivos que uma indústria estabelecida nessa zona tem. De recordar que a cidade portuária de Nacala, declarada em 2007 Zona Econômica Especial, tem estado a receber investimento vindo de vários pontos do país. Donald Trump e Barack Obama põem diferenças à parte no primeiro encontro na Casa Branca. Uma notícia para ver já a seguir, a um breve intervalo. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. Simplesmente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. A maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado.
40. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém que na função pública a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é, estou lesado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Ibis do Japão. Seu nome científico é Nipponia nippon. Os japoneses chamam seu país de Nippon. Esta ave, que traz Nippon no seu nome, ocupa um lugar especial no coração do povo japonês. Porém, esta espécie se extinguiu no Japão. E agora, esforços estão sendo feitos para trazer o Ibis do Japão de volta. O Ibis do Japão está sendo recuperado na cidade de Sado, província de Niigata. Sado é uma ilha localizada no mar do Japão. O Centro de Conservação do Ibis do Japão de Sado situa-se ao centro da ilha e se dedica à proteção e à reprodução das aves. Antigamente, o Ibis do Japão habitava o arquipélago, mas ele desapareceu devido à caça sem controle e às mudanças ambientais. Em 1998, com um casal de aves trazido da China, esforços foram iniciados para recuperar a espécie no país. A reprodução e a criação das aves estão sendo feitas no Centro de Conservação do Ibis do Japão de Sado. Há câmeras instaladas no viveiro de reprodução para monitorar o comportamento das aves. Yoshinori Kaneko observa pelos monitores. Por mais de 20 anos, o veterinário tem trabalhado para proteger e reproduzir o Ibis do Japão. Ele calcula a mistura das rações das aves e alimenta os filhotes no lugar dos seus pais. Ele diz: a principal meta é procriar os ibis do Japão e reintroduzi-los à natureza. Existem duas coisas que temos que fazer: aumentar o número das aves e fazer com que elas voltem ao ambiente silvestre. Esta é uma instalação para reintroduzir as aves à natureza. No centro de Sado, elas são treinadas por 3 meses para retornarem à vida natural. Em um ambiente similar à da natureza, elas aprendem a obter alimentos e a voar. As aves que completam o treinamento são soltas. Até 2013, aproximadamente 80 ibis do Japão já estão vivendo na natureza. Doze filhotes também já nasceram em ambiente natural. Antes do amanhecer, as aves voam deixando seus ninhos. Elas buscam alimentos em locais como arrozais. Há pessoas que observam os ibis do Japão. Elas investigam o número e o comportamento dos mesmos. Os dados compilados são essenciais para uma reintrodução com sucesso à natureza. Os passos de reintrodução são também tomados nos arrozais onde os ibis se alimentam. O fluxo de água
criam um habitat propício para as criaturas que lhes servem de alimento. Ele diz: creio que as pessoas de Sado desejam muito conviver com os ibis do Japão. Trabalhamos para criar uma sociedade e um meio ambiente que possibilite nossa coexistência. Esforços estão sendo realizados para recuperar a natureza perdida e criar um mundo no qual as pessoas e os ibis do Japão possam coexistir. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. O Instituto Nacional de Normalização e Equalidade revela que baixou de 11% para 6% o número de irregularidades verificadas nas mangueiras de bombas de combustível do país. Este ano, a instituição inspecionou 506 mangueiras. Dados do Instituto Nacional de Normalização e Equalidade, INOC, mostram que tende a reduzir o número das irregularidades verificadas nas bombas de combustível líquido. O índice de anormalidade baixou de 11% para 6%, comparado ao igual período do ano passado. Neste ano verificamos 506 mangueiras das bombas de combustível líquido e em termos de irregularidades, as irregularidades estão a baixar, estamos na casa de 6% de irregularidades, contrariamente ao ano passado que as irregularidades atingiam até 11%. Então isso para nós é um bom indicador, porque o consumidor fica mais protegido ainda. Apesar dos avanços verificados na normalização, Regendre de Sousa, vice-ministro da Indústria e Comércio, reconhece que os desafios ainda persistem. Reconheço que a capacidade humana é limitada. O que eu quero garantir é que tanto o INOC como o Ministério estão alertados da situação e estamos a fazer de tudo para se corrigir no mais curto espaço de tempo. Regendre de Sousa apela a maior participação dos consumidores. Nós pedimos aos consumidores em geral que eles sejam exigentes. Portanto, o Estado está a servir aos consumidores, a agir com a comunidade, serviços e bens. O consumidor que a obrigação de alertar e a sociedade que essa bomba fazer, nós temos que trazê-la a público para ela voltar a produzir segundo as normas. Os dados foram concedidos à margem de um seminário de lançamento da Semana de Qualidade pelo Instituto Nacional de Normalização e Qualidade. Mais de 40 mil alunos do distrito de Marraquém participaram de uma sensibilização que visa combater o consumo de bebidas alcoólicas. A iniciativa pretende instruir jovens e adolescentes a optarem por comportamentos responsáveis face ao álcool. Cerca de 46 mil alunos de 30 escolas de Marraquém estiveram durante 2 meses envolvidos no projeto Quebrados, uma ação que consiste em sensibilizar os jovens, através do teatro, a não consumirem bebidas alcoólicas. A peça visou proporcionar uma experiência de aprendizagem elevada, onde os alunos foram desafiados e divertidos. Teatro na educação é um recurso poderoso. Segundo os promotores, o projeto, que pretendia sensibilizar alunos com idades entre 12 e 13 anos, foi implementado com sucesso e superou as expectativas. Só nesta fase foi um sucesso, pois abrangemos 46 mil crianças, cerca de 1.000 a mais do que o previsto, e mais importante ainda, houve partilha de informação e conhecimento de forma interativa.
expectativas de mudança de comportamento no futuro, o que demonstra claramente que devemos levar este programa às mais crianças moçambicanas. No próximo ano, o projeto vai abranger 30 escolas da província e cidade de Maputo e alunos com idades entre os 12 a 16 anos. Mas para já, o representante do Ministério da Educação instou os diretores das escolas de Marraquene a continuarem com a iniciativa. Que vocês continuem, que não termine agora. Vocês aprenderam muito. Criem grupos de teatro locais com o objetivo de continuar a trabalhar na escola e noutras escolas que não tiveram esta oportunidade. E porque o país debate-se com o fato de haver álcool a ser vendido nas proximidades das escolas, o desafio é encontrar soluções para o problema. Sobre a questão das barracas, este é um assunto que, se fosse o Ministério a decidir, hoje mesmo tiraríamos as barracas próximas às escolas. É um trabalho multissetorial, envolve muitos setores. Sua Excelência, o Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, já contactou o município também está sensibilizado e preocupado com este assunto. Então temos que continuar a trabalhar para encontrar formas de podermos resolver este assunto. O projeto Quebrados é uma iniciativa da Diageo British Council em parceria com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Moçambique é o primeiro país de África a ser abrangido. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. O Parlamento sul-africano chumba a moção de censura para destituir o presidente Jacob Zuma devido a uma série de escândalos de corrupção. A moção de censura foi apresentada na última quinta-feira pela Aliança Democrática, o principal partido da oposição sul-africana. Nsui Maimane instou os parlamentares até os deputados do ANC a votarem a favor da destituição de Jacob Zuma. I know that there are men and women in the ANC benches who want to do the right thing today. If you allow yourself to be guided by the conscience and into your country, we can achieve something great in this house. I'm asking you to take South Africa's side today. Whatever you choose, history will remember you for that choice. If you choose Mr. Jacob Zuma ahead of your country, you will live with the consequences of your decision. A vote against this motion is a vote for state capture. It is a vote for corruption. It is a vote for theft. It is a vote for power abuse. Com 214 votos contra 126 a favor, a moção foi rejeitada depois de um debate aceso que incluiu troca de insultos. It is through our continuous efforts to remain true to the values and principles of the ANC that we remain much more focused, loyal to the Constitution, and being the pioneers of the Constitution, no one can dare challenge our commitment to that. You might win the vote today because it was a colonial disaster that is facing South Africa. O ANC, com maioria no Parlamento, disse que não podia apoiar a moção de censura contra Jacob Zuma, apesar de alguns membros do partido no poder terem pedido ao presidente para resignar. A Provedoria de Justiça da África do Sul publicou na semana passada um relatório sobre acusações de corrupção formuladas contra o presidente. Zuma responde por mais de 700 outros casos de corrupção que o Tribunal Supremo de Pretória reabriu no início do ano em curso. Donald Trump e Barack Obama põem diferenças à parte no primeiro encontro na Casa Branca. A agenda reconciliatória de Trump terminou no Capitólio, onde manteve um encontro com Paul Ryan, com quem teve uma relação tensa durante a campanha eleitoral. As imagens daquilo que foi literalmente o primeiro encontro entre Trump e Obama foram surpreendentes. Mostravam dois homens tranquilos e prontos para abraçar juntos o futuro. Most of all, I want to emphasize to you, Mr. President-elect, that we now are going to want to do everything we can to help you succeed, because if you succeed, then the country succeeds. I very much look forward to dealing with the President in the future, including counsel. He explained some of the difficulties, some of the high-flying assets, and some of the really great things that have been achieved.
So, Mr. President, it was a great honor being with you, and I look forward to being with you many, many more times in the future. Thank you, sir. Discurso diametralmente oposto ao que tantas vezes proferiu e das duras críticas que fez a Obama na campanha eleitoral. O presidente eleito dos Estados Unidos foi conhecer o Capitólio depois da passagem pela Casa Branca. Donald Trump, apostado em sarar feridas da campanha eleitoral, foi recebido pelo chefe da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Paul Ryan, com o qual tiveram momentos tensos na corrida eleitoral. Agora aparecem juntos e apostados num único objetivo. Donald Trump had one of the most impressive victories we've ever seen, and we're going to turn that victory into progress for the American people. And we are now talking about how we're going to hit the ground running to make sure that we can get this country turned around and make America great again. It was a very good meeting, a very detailed meeting, and we're going to lower taxes, as you know, and we're going to fix health care and make it more affordable and better. And we're going to do a real job for the public, and that's what we want to do, and that's why we're excited. Donald Trump tem uma missão difícil, a de unir um povo dividido. É que, desde que foi anunciada a sua vitória, várias manifestações continuam a tomar conta das principais cidades americanas. De um lado, estão os que protestam a eleição de Trump. Por outro lado, os que depositaram total confiança ao presidente eleito. Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas num ataque talibã com um carro armadilhado contra o consulado da Alemanha no norte do Afeganistão. O ataque aconteceu na noite da última quinta-feira, quando um caminhão explodiu, matando 5 civis e dezenas ficaram feridos, de acordo com um porta-voz do governo da província de Mazar e Sharif. As autoridades afirmam ainda não ter informação se há ou não vítimas dentro do consulado, já que as tropas afegãs que participaram na operação de resposta não entraram nas instalações consulares. Os rebeldes dão conta que a maior parte do consulado foi destruído no ataque e os seus espiões soldados e outros funcionários morreram ou ficaram feridos. Pelo menos 32 civis morreram esta semana em uma operação similar realizada por forças afegãs com o apoio aéreo dos Estados Unidos contra um grupo de talibãs que se tinham reunido no norte da cidade de Kunduz, capital da província homónima. O Afeganistão vive uma situação de crescente violência face ao progresso dos talibãs, que nas últimas semanas intensificaram os combates nos arredores de pelo menos 5 das 34 capitais da província, incluindo Kunduz. 12 clubes vão tomar parte da fase final da Taça dos Clubes Africanos em basquetebol feminino, prova que se realiza em Maputo ainda este mês. Notícia para acompanhar a seguir a um breve intervalo. Agora a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país, com Maputo a ter uma máxima prevista de 31 graus Celsius, mínima de 22 graus. Para Xai-Xai a previsão de 32 de máxima, mínima de 24. 32 de máxima para Inhambane, uma mínima de 23 graus. Para Beira, a previsão de 31 graus Celsius de máxima, mínima de 25 graus. 31 de máxima para Chimoio, 19 de mínima. Quilimane com a previsão de 34 de máxima, 24 de mínima. Para Tete, mas um dia quente com 40 graus Celsius de máxima, uma mínima de 24 graus. Prevê-se para a cidade de Nampula uma máxima de 36 graus, uma mínima de 19. Para Pemba, 30 de máxima, 22 de mínima. E Lixinga, com 32 graus Celsius de máxima, 20 de mínima.